Opa, estamos aqui novamente. Achou que eu tinha acabado? Não, ainda tem mais um pouquinho ainda. Resolvi separar esse vídeo porque nós vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Não tem muito a ver com força de atrito. Nós vamos falar de equilíbrio, né? E aí tem essas situações que vocês estão vendo nas figuras aí, essa aqui eu achei o máximo, né? Quanta gente em cima de uma moto, o equilíbrio aqui é fundamental, né? E em outras situações, numa gangorra, né? Tem uma questão interessante, né? Por que que esse tipo de boneco, ele não fica deitado, né? A gente sempre bate nele, ele volta, né? Então, são coisas assim, do equilíbrio que eu quero discutir com vocês nesse vídeo, o equilíbrio de corpos extensos. Ainda estamos no capítulo 4, mas é um apêndice, uma parte finalzinha do capítulo, mas muito importante, especialmente para a turma da mecânica, vai usar muito isso, né? Mas também a turma da eletrotécnica também vai usar, isso cai no Enem, enfim. Precisamos estudar esse assunto. Bora lá? Bom, primeiramente, o que é um corpo extenso e rígido, né? Um corpo extenso é o contrário de uma partícula, né? Partícula é aquele que tem dimensões presíveis, né? Corpo extenso, as dimensões não são desprezíveis. E um corpo rígido é aquele que não deforma, né? Que não sofre deformações, por mais que você aplique forças sobre ele. Ok? Não é igual um elástico, por exemplo, um elástico que a gente puxa, ele deforma, né? Ele aumenta o tamanho. Então, um corpo rígido não aumenta de tamanho. A maioria dos corpos sólidos pode ser considerado um corpo rígido, ok? Bom, e o que a gente vai observar nesses corpos extensos e rígidos? Que quando você aplica uma força nele, ele tem uma tendência de girar, né? Quer dizer, a tendência é provocar uma rotação. Se você aplica essas duas forças aqui nesse corpo, por exemplo, a tendência dele é girar nesse sentido que está indicado pela seta aqui, no sentido horário, né? Sentido dos ponteiros do relógio. E aí tem uma outra coisa que a gente vai discutir o equilíbrio de corpos extensos. Mas nós não já discutimos equilíbrio? Sim, mas nós discutimos equilíbrio de partícula. Corpos extensos é diferente. Por quê? Justamente por causa do tamanho, da posição onde a força é aplicada. Nessa figura, por exemplo, vejam, eu tenho uma força F sendo aplicada para cima e uma força F sendo aplicada para baixo, quer dizer, essas forças têm o mesmo módulo, a princípio, sentidos opostos, então a força resultante vai dar zero. Ainda assim, o corpo gira, ele não fica em repouso e nem em movimento retilíneo uniforme. Quer dizer que para o corpo estar em equilíbrio, não basta que a força restante dê zero, tem que ter alguma coisinha a mais. Nós vamos discutir o que é essa coisinha a mais. Essa coisinha a mais é o que a gente chama de momento de uma força ou torque, que é a mesma coisa, tá? E aí, para começar a gente a entender o que é isso, pensem comigo o seguinte: por onde que é mais fácil você abrir uma porta? Pelo meio da porta, né? Ou fechar uma porta? Aplicando uma força no meio da porta ou na beirada, no extremo oposto, a dobradiça, né? Bom, todo mundo sabe que é no extremo oposto. É muito mais fácil você abrir uma porta fazendo força no extremo oposto à dobradiça, né? Quem não sabe disso, faça experiência na sua casa. Vocês vão perceber que quanto mais próximo da dobradiça, mais próximo da parede, mais difícil é de abrir ou de fechar a porta, tá? Isso tem a ver com o momento e com o que a gente chama de braço da alavanca, né? Que é a distância que você tem entre o ponto onde você aplica a força e aonde ocorre a rotação, o eixo de rotação, tá? Quanto maior o braço da alavanca, maior a tendência à rotação, maior o momento da força que a gente vai discutir, né? E aí tem uma frase muito importante, muito famosa: dê-me uma alavanca, um ponto de apoio e levantarei o mundo. Essa frase de Arquimedes, né? Ele é o precursor da ideia da alavanca, né? Tá aqui com uma alavanca movendo o mundo, né? Lógico que não é um mundo de verdade, enfim, é só uma ideia, mas é que ele percebeu que não existe peso que eu não consiga mover, basta que eu use uma alavanca bem grande, quanto maior a alavanca, mais torque eu vou ter, mais momento eu vou ter, e aí eu consigo deslocar pesos até mesmo muito grandes.
Bom, então vamos lá, a ideia do momento de torque matematicamente falando. Então, a gente tem um corpo aqui, esse corpo tem um eixo de rotação, que é essa varetinha aqui, ó. E eu estou aplicando uma força aqui, nesse sentido, né? O momento da força é basicamente a força vezes distância. Tem esse O aqui porque está sendo calculado em relação ao ponto O, em relação ao eixo de rotação, e esse eixo passa no ponto O, ok? Um detalhe importante aqui é que essa distância D, ela é medida perpendicularmente à linha da força. Tá vendo aqui, ó? A força está aqui, está formando 90 graus com D, tá? Então, essa distância D é medida numa reta perpendicular entre o eixo de rotação e a linha de ação da força, ok? E como o momento é força vezes distância, quanto maior a distância, maior o momento, né? E quanto maior a força, maior o momento também. A distância que a gente chama, então, de braço de alavanca, ok? E aí, como é força vezes distância, a gente vai ter a unidade de momento, uma unidade de força vezes uma unidade de distância. Pode ser Newton vezes metro, ou pode ser kgf vezes metro, tanto faz, tá? Não tem nenhum nome especial, não. Bom, tem uma situação que eu já passei algumas vezes, e às vezes a gente passa um aperto porque a nossa chave de roda, às vezes, é muito pequena e a gente não consegue soltar o parafuso para trocar um pneu furado, etc, né? Já fiquei na estrada preso por causa disso. Qual que é a solução? A solução é aumentar o braço da alavanca, né? Então, se você tiver uma chave maior, um cano que você possa emendar aqui, acoplar, né? Aí você vai conseguir fazer. Com a mesma força, você vai ter uma distância maior, então você vai ter um momento maior, e aí você vai conseguir deslocar esse parafuso, né? Por isso que eu ando com a barra de ferro de 1,5 m no meu carro, para não passar esses apertos mais que eu já passei por aí, né? Que aí eu vou conseguir trocar o pneu em qualquer situação. Bom, tem uma convenção de sinais aqui, é o seguinte, tem dois sentidos possíveis para o momento, horário ou anti-horário. Esse rapaz aqui está fazendo uma força e pela posição dele, isso vai girar no sentido horário, ok? A tendência dele é girar o parafuso no sentido horário. Esse momento a gente chama de negativo, tá? Então, no sentido horário, em geral, a gente chama esse momento de negativo. E no sentido anti-horário, a gente chama de positivo, né? Então, nessa posição aqui, né, por exemplo, se eu aplicar essa força aqui no corpo, né, a tendência dele é girar no sentido anti-horário, e aí eu tenho um momento positivo, ok? Poderia ter adotado o contrário? Poderia, mas enfim, é uma escolha que o livro faz e eu mantenho essa escolha. Horário negativo, anti-horário positivo. O sinal vai ser importante, tá? Porque muitas das vezes a gente vai ter que somar momentos, né? E se você tiver que somar momentos, o sinal dele vai ter que entrar, vai ter que aparecer. Ok? Muito bem. E aí, então, vamos agora à questão central dessa aula, que é o equilíbrio de um corpo extenso rígido, né? Veja, se eu aplico uma força F1 numa barra, a tendência dela é girar, no caso aqui, no sentido anti-horário, né? E, ao girar, ela vai girar de forma acelerada, ela vai desenvolver uma aceleração, ok? Inclusive centrípeta, obviamente, né? Mas eu posso fazer uma outra força do outro lado, né? De forma a gerar um momento contrário e aí impedir essa rotação e garantir o equilíbrio, certo? A condição de equilíbrio nesse caso, eu acho que é bem lógico, o momento dessa força tem que ser igual e contrário ao momento dessa força, tá? Porque aí um vai anular o outro. Um é no sentido anti-horário, positivo, o outro é no sentido horário, negativo, né? Na hora que você somar os dois, se eles tiverem o mesmo valor, vai dar zero. Então, essa é a condição de equilíbrio, né? A soma dos dois momentos tem que dar zero, ok? Aí você pegaria para o momento 1, força 1 vezes distância 1,
Momento 2, força 2, resistência 2, e aí vai fazendo todos os cálculos necessários. Ok? Seria assim também nesse brinquedinho, né? Tão legal esse balanço aí. A gente já brincou muito aí nos parquinhos, né? Uma pessoa de cada lado, né? Se eles tiverem o mesmo peso, tudo bem, né? Podem ficar à mesma distância, mas quando tem um que é mais pesado, né? Ele tem que ficar numa distância menor do que o outro, que é mais levinho, menorzinho. Ok? Bom, mas não é só duas forças, né? Pode ter 3 forças, pode ter 4 forças, 5, 10, 427, enfim, né? Pode ter várias forças. E aí, a ideia é basicamente a mesma, você somar todos os momentos de todas as forças em relação ao mesmo ponto, né? E então, isso tem que dar zero. Aí você tem a condição de equilíbrio. Importante que aqui, né, lembre-se que você tem que olhar o sinal. A gente soma, mas pode estar somando com um número negativo, tá? Fatalmente, para ter uma condição de equilíbrio, algum aqui, pelo menos um, vai ter que dar um momento negativo, ok? Se fosse em relação ao centro aqui, por exemplo, né? A gente teria que o F2 seria positivo, o F3 seria negativo, o F4 positivo, e o F1 provavelmente também positivo, né? Então, pelo menos um tem que ser negativo para a coisa toda dar zero. Bom, e lembrando a primeira lei de Newton, né? A gente não pode esquecer que além disso aqui, a soma dos momentos darem zero, a resultante das forças também tem que dar zero. Então, quando a gente trabalha com corpo extenso, a gente tem duas condições de equilíbrio, né? Com partícula você tem uma, que é essa aqui, né? Um corpo extenso já tem duas. A soma dos momentos tem que dar zero e a resultante das forças tem que dar zero. Lembrando que a resultante das forças, a gente já discutiu no último ciclo, você pode separar, né, as componentes X e trabalhar separado das componentes Y. Fazer resultante em X igual a zero, resultante em Y igual a zero. Bom, e tem um pontinho muito importante que eu quero falar um pouquinho sobre ele, que é o chamado centro de gravidade, tá? CG. O que é isso? Como o nome já diz, centro de gravidade tem a ver com a gravidade, como centro, né? Então, é o ponto que a gente imagina que toda a força da gravidade está agindo nele, tá? Claro que a força da gravidade age em todos os pontos do corpo, né? Mas para a gente simplificar a questão do problema, né? A gente imagina todo esse peso, toda essa força da gravidade concentrada no mesmo ponto, tá? E isso funciona muito bem, tá? Resolver problemas dessa forma dá muito certo e é muito mais fácil. Então, vamos usar esse critério, tá? Bom, mas como é que eu determino isso? Bom, pode ser complicado ou pode ser simples, depende do corpo. Se você tiver um corpo homogêneo, uma esfera, uma barra cilíndrica, né, um paralelepípedo, um cilindro, aí o centro de gravidade fica no centro geométrico do corpo, tá? Se não for homogêneo, aí o cálculo já fica mais complicado. No caso daquele palhacinho lá do início, lá, lembra? Que não gosta de ficar deitado, é porque o centro de gravidade dele é bem pertinho do chão. Ele tem muita areia lá no fundo dele, então o centro de gravidade fica muito pertinho do chão, ele não é homogêneo, tá? E aí, quanto mais perto do chão o centro de gravidade do corpo estiver, mais difícil é de tombá-lo, né? Então, a tendência dele é ficar em pé. E uma outra propriedade interessante em relação ao centro de gravidade é que se você apoia o centro de gravidade, o corpo fica em equilíbrio. Não sei se vocês já viram esse tipo de passarinho aqui, ó. Ele está apoiado no bico, é o único ponto de apoio dele é o bico, e ele fica equilibrado aqui, porque o centro de gravidade dele está no bico. Ele é feito da forma que o centro de gravidade dele fica no bico. Esse conjunto aqui também está apoiado pelo centro de gravidade, tá? Esse aqui também, e não cai, tá? Porque toda vez que o seu centro de gravidade está apoiado, o seu sistema fica em equilíbrio. Nem sempre é um equilíbrio muito estável, né? Esse aqui, se você der um peteleco aqui, é perigoso ele cair, né? Isso aqui, então, também, né? Esse aqui é mais estável. Mas, enfim, depende também das outras condições.
Muito bem, para a gente ir terminando, vou fazer um exemplinho para vocês, é uma questão, inclusive, que caiu no Enem, há alguns anos atrás. Pode dar uma lidinha aí, rapidinha nele. Bom, então, a gente tem um saco de arroz, uma barra dividida em 8 partes iguais e uma madeira triangular que foi feita de apoio aqui. Né? O pessoal faz isso aqui. E o objetivo é determinar a massa dessa barrinha aqui. Eu sei que o arroz são 5 quilos, né? Um saco de arroz normal, 5 quilos. E aí a pergunta é, qual a massa da barra? Ok? Bom, então vamos fazer aqui uma análise desse problema. A gente tem aqui duas forças importantes aqui. O peso do saco, que é o PS aqui, peso do saco de arroz. A gente tem o peso da barra. Por que o peso da barra está aqui? Porque, a princípio, sua barra é homogênea. Se ela é homogênea, o peso está no meio, está no ponto central. Como ela foi dividida em 8 partes iguais, o peso está na marca 4, né? Na marca 4, tá? E, pelo desenho que a gente viu lá, o apoio triangular, ele está na marca 3. De forma que a distância entre o peso do saco e ele é 3, e a distância entre o centro da barra, que é onde está aplicado o peso, ao centro de gravidade, é 1 metro, tá? A tendência é o peso do saco fazer girar no sentido anti-horário, vai dar um momento positivo, e o peso da barra no sentido horário vai dar um peso negativo, vai dar um momento negativo. Ok? A barra homogênea, o peso está no centro. Vamos lá, momento 1, que é o momento do saco, né? Do saco de arroz. É o peso do saco vezes 3, né? 3, que é 3 unidades de distância aqui, ó, né? 3 metros, por exemplo, né? Ele nem falou que unidade que seria, não. Eu estou colocando metro. Então, o peso do saco de arroz é 5 kgf, né? 5 quilos, vezes 3 de distância vai dar, então, um movimento aí de 15 kgf vezes metro. Momento 2, ficou positivo, ok? Porque aqui gira no sentido anti-horário. Quer dizer, se não tivesse peso da barra, pensando só no peso do saco, ele giraria no sentido anti-horário. Momento 2, então é menos, porque ele tende a girar no sentido horário, momento negativo. O peso da barra, que eu não sei, quero descobrir, vezes 1, porque é uma unidade de distância aqui, seria 1 metro, né? Do peso do centro de gravidade da barra até o centro aqui, onde eu estou calculando os momentos em relação a esse ponto, porque é ele, ao redor dele, em relação a ele, que o corpo gira. Ah, esqueci de falar aqui da força normal, né? Essa força normal é importante para garantir o equilíbrio, né? Lembra que o somatório das forças tem que dar zero também? Essas duas forças são para baixo, né? Se essas duas forças estão atuando para baixo, como é que eu vou ter uma resultante de força zero? Tem que ter uma para cima, né? Essa uma para cima é a força normal, que é a reação do apoio. A gente já falou sobre a normal em outra aula, né? E para garantir o equilíbrio, a gente já sabe que a normal tem que ser a soma das outras duas, né? Porque se você tem duas para baixo e só uma para cima, para essa equilibrar as outras duas, ela tem que ser igual à soma das duas. Não vem ao caso, não vou precisar disso nesse problema, mas em outros problemas eu posso precisar. Bom, então o momento 2 é o menos PB. A gente sabe que na situação de equilíbrio, o momento total é zero, quer dizer que o momento 1 mais o momento 2 tem que dar zero. Então, 15, que é o momento 1, mais menos PB, o menos aqui é importante, é igual a zero. Ou seja, o PB é igual a 15, né, gente? Então, achei o peso da barra. O peso da barra é igual a 15. Tranquilo? Facinho? Beleza. Bom, tem problemas mais difíceis, tem problemas mais fáceis, aí a gente vai lidando, vai conversando, e na aula presencial, então, presencial não, né, virtual. Presencial vai demorar um pouquinho. A gente vai discutindo, então, os problemas e tirando as dúvidas, ok? Mas, se tiverem dúvidas antes disso, não hesitem em me chamar, tá? Grande abraço para vocês e até a próxima.